Então, Abraão, ele age, né, como esse rei por direito da terra, ele age como esse guerreiro que vai em uma longa jornada de guerra, vai pela noite, usa de estratégias, resgata o seu sobrinho Ló. E então a gente chega até a nossa passagem onde nos aparece uma pessoa bastante enigmática, bastante curiosa. E hoje nós vamos ver o desfecho dessa história. E nós veremos o quanto nós precisamos do Rei Sacerdote Jesus Cristo. Não apenas em nossos momentos de fracassos, mas também nos nossos melhores momentos. Porque é isso que Abraão está passando aqui, não é? A gente veio de um capítulo 13 onde ele fracassa. Aí ele volta-se a Deus, estabelece altares, mas agora ele é vitorioso. Ele está próspero, tem dinheiro. E agora, será que ele vai vacilar? E nós veremos o quanto que ele foi obediente, teve fé no seu melhor momento de vitória. Vamos ler aqui a partir do verso 17. Quando Abrão regressava depois de derrotar Querdolaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então, o rei de Sodoma disse a Abraão: teme as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manri. Os homens que foram comigo, estes fiquem com a parte deles. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo nessa manhã. Carecemos da Tua bondade para que possamos entender que esse texto tem para nos ensinar, tem para nos desafiar, tem para nos transformar nessa manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, todas as religiões do mundo, elas possuem algum sistema de sacerdotes. As religiões mais antigas, elas possuem essa ideia de um sacerdote ou de sacerdotes que possam intermediar o relacionamento das pessoas com a divindade ou com as divindades. O que um sacerdote faz? O sacerdote, ele intercede, ele media a bênção, né, a presença de Deus, ele intercede pelos pecados do povo, por exemplo, como nós vemos no sacerdote levítico. Então, a ideia, né, de alguém que media, né, que esteja entre as pessoas e a divindade é algo bastante comum nas religiões, tanto atuais como as mais antigas, no tempo aqui de Gênesis também, né, na época que é escrito Gênesis. Mas nós vemos aqui exatamente que essa é a primeira vez na Bíblia que é mencionado sacerdócio.
É mencionado alguém como sacerdote. Só que a grande curiosidade que nos leva ao lermos esta passagem é exatamente porque é uma pessoa que não tem genealogia, que não sabemos de onde vem nem para onde vai. Não é dito, né, que desde o início de Gênesis nós temos caminhado aqui visto que a genealogia é muito importante. Fulano é filho de Beltrano, que é filho de Ciclano. Mas aqui tem uma guerra e tudo bem, nós vimos aqui muitos nomes diferentes que não têm genealogia e também não têm para onde eles foram. Mas eles não têm uma importância bíblica como esse personagem. Melquisedeque é um personagem bastante misterioso, porque Abraão derrotou, não fala de Salém, não fala, né, de nada que toca a respeito de Melquisedeque. E na volta, né, após derrotar o Quedorlaomer e os outros reis, de repente Moisés introduz esse personagem aqui no meio da narrativa da vitória de Abraão. E nos é dito que este personagem é um personagem que é um sacerdote do Deus Altíssimo. E tudo indica, pelo que nós lemos aqui, que ele é o sacerdote do Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, né, que será o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E é mais intrigante ainda porque chegamos, né, a revelação bíblica vai acontecendo, e nós chegamos então no capítulo 110 dos Salmos. No verso de número 4, que nos é dito assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Espera aí. Gênesis fala para nós, Salmos dizem também para nós. Só que Salmos, ele simplesmente usa o texto que nós estamos meditando nessa manhã para fazer uma promessa messiânica. Porque o Salmo 110, ele começa dizendo: o meu Senhor Yahvé disse ao meu Senhor Adonai que ele colocaria então os seus inimigos como estrado dos seus pés. É um salmo régio, é um salmo real, é um salmo messiânico em que há ali uma promessa do rei, do Messias, daquele que viria governar o mundo e que nós sabemos que é Jesus. E essa promessa envolve de que este rei seria um rei da ordem de Melquisedeque. O que é isso? Qual a diferença? Porque uma coisa, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos percebendo algo. Que Deus dividiu o povo em tribos. Quantas são as tribos? 12 tribos. Os sacerdotes são de qual tribo? De Levi. São os levitas, né? Não é aqueles que levitam, não, tá, gente? São filhos de Levi. E uma curiosidade, não são também somente músicos. Todo mundo fala que é levita, mas os levitas, eles eram, assim, uma espécie de diáconos. Limpeza, de destrinchar bicho, né, para o sacrifício, para muita coisa. E também, né, quando foi construído o templo, eles eram músicos também. Eles eram aquelas pessoas do trabalho, né, da mão de obra, né, por isso que eles não podiam trabalhar e eles recebiam do sustento do templo, né, o dízimo ia para os levitas.
Só que, aí uma pergunta, um rei poderia ser sacerdote? Melhor perguntando, Jesus é de qual tribo? De Judá. Jesus vem da tribo de Judá, então, tecnicamente, Jesus não pode ser o sacerdote também. Né? Jesus não pode ser o sacerdote e o rei nesse sentido da lei mosaica. E é por isso que é importante o personagem de Melquisedeque aqui. Melquisedeque traz para nós algo que é um tipo de Cristo. É a sombra do Messias que viria. Ele é aquele que aponta para esta realidade. Porque o Melquisedeque, ele é tanto um sacerdote como também ele é um rei. E o texto nos diz que ele é rei de quem? De Salém. Salém é Jerusalém. O texto nos diz que ele era rei de Salém, e muitos identificam como sendo Jerusalém. Hebreus capítulo 7, verso 2, vai também Hebreus, aí abre as portas, vamos dizer assim, da interpretação sobre esse texto, lança muita luz sobre esse texto. Hebreus 5, Hebreus 6, especialmente Hebreus 7, que diz assim no verso 2: E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Ele, portanto, é identificado como sendo rei de justiça e um rei também de paz. Da onde que Hebreus tira que ele é rei de justiça, se não fala? Ele usa exatamente o nome de Melquisedeque, que quer dizer uma junção exatamente disso, de Sedeque, justiça, Meleque, rei, rei de justiça. Então, Melquisedeque é esse rei de justiça que é também um sacerdote de Deus. Ele media a bênção de Deus ao povo. E a atitude desse rei é uma atitude de reconhecimento, de abençoar Abraão. Ele chega para ele aqui no verso de número 18, 19. Ele abençoou a Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você, nas suas mãos. Melquisedeque abençoa Abraão. E isso é muito interessante. Por quê? Porque nós estamos vendo a construção do pai da fé, o pai da religião de Israel. Lembre-se que quem está escrevendo e para quem está sendo escrito isso. É Moisés que está escrevendo, prestes ao povo herdar a terra de Canaã, muitos e muitos anos depois. Então ele está dizendo assim, basicamente, o nosso maior patriarca era menor do que Melquisedeque. Então você imagina a importância desse cara. E é exatamente esse o argumento de Hebreus. Ele vai dizer assim, quando a gente é criança, né, hoje a gente está perdendo isso, mas não, eu acho uma boa maneira, boa coisa de se ter com os nossos filhos, é de que quem pede bênção é o pai ou o filho? Né? Se meu pai me ligasse 10 vezes no dia, 10 vezes eu peço bênção para ele. Ele até ficava assim, brincando de uma maneira que ele achava muito bom, porque já era um hábito muito forte de ele falar comigo, é bênção, pai. Se ele me liga, bênção, pai. Por quê? Porque nós estamos pedindo àquele que são maiores que nós, são autoridades nossas, para que eles nos abençoem. E eles respondem como?
Que Deus te abençoe. Por quê? De novo, questão do maior para o menor. Então não é Abraão que abençoa Melquisedeque, mas é Melquisedeque que abençoa Abraão. O grande patriarca é abençoado. E isso fica muito claro também na entrega dos dízimos, dos despojos. Então, quando se vencia uma batalha naquele tempo, o vencedor, então, pegava armas, comida, animais e tudo, e aquilo era o despojo da guerra, os despojos. Então, aquilo que ele ganhou nessa batalha, ele separa 10% do seu melhor e entrega ao sacerdote do Deus Altíssimo. Mas uma outra coisa que ele faz, uma outra atitude dele, é que ele engrandece o Senhor. É o que nós lemos aqui no verso 20. Ele diz que seja bendito Deus Altíssimo. E o que é esse Deus Altíssimo, por que ele é bendito? Porque ele entregou os adversários de você nas suas mãos. Então isso mostra que toda a vitória de Abraão, todo o seu poderio militar, toda a sua inteligência, toda a sua estratégia, não foi, em última análise, vindo dele. Melquisedeque reconhece que foi Deus quem deu, foi Deus quem entregou nas mãos de Abraão os seus adversários. O Senhor que criou os céus e a terra é o verdadeiro vitorioso nessa história. E aí isso é muito importante para nós. Isso é muito importante que nós observemos este grande fato, para que nós, em nossas vitórias, não sejamos levados ao orgulho. Meus irmãos, nós muitas vezes lutamos contra este sentimento. Porque nós, muitas vezes, quando estamos doentes, quando estamos passando por dificuldades financeiras, nós nos apegamos, oramos e recorremos a Deus. E devemos fazer assim. Mas às vezes, quando nós vemos um pouco mais de frouxidão, quando nós somos abençoados, quando nós começamos a lutar e vencer, quando nós somos abençoados, promovidos no trabalho, quando nós finalmente somos curados, a tendência de muitos é o esquecimento de que foi Deus quem lutou por nós, de que foi Deus quem foi por nós. Nós começamos então um caminho de esquecimento, um caminho de agora usar as bênçãos de Deus para rejeitar a Deus, para se afastar dele. Quantos, em seus momentos de dificuldade, de aflição, recorrem a Deus, mas quando Deus os responde, se esquecem e se voltam contra o Senhor. E aqui nós vemos um outro personagem que contrasta com Melquisedeque. É o rei de Sodoma. Perceba que no verso 17 diz que o rei de Sodoma foi ao encontro de Abraão no Vale do Rei. E aí, então entra Melquisedeque na história e é retomado no verso 21. Olha lá comigo, o verso 21. Então, o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Meus irmãos, percebam o seguinte: lembre-se de que o rei de Sodoma foi derrotado e foi saqueado, foi levado cativo, e Abraão o libertou. E olha como ele se aproxima de Abraão. Enquanto Melquisedeque chega dizendo: bendito seja o Deus que te entregou os adversários nas suas mãos,
Bendito, né, seja abençoado você pelo Deus Altíssimo. Ele já chega demandando, ele chega assim, me dê. Me dê me dê essas pessoas e fique com os bens. Ele chega botando moral, botando banca, dizendo, é assim, você ganhou, mas eu que dou as ordens aqui. Me dê as pessoas e pode ficar com os espojos aí. Pode ficar com você. Abraão percebeu. Né? Ele falou assim, eu não quero nenhuma sandália, nenhuma correia de sandália, eu não quero. Porque com essa sua atitude, você vai chegar dizendo para todo mundo, olha lá, Abraão rico, tá vendo? Foi eu que dei para ele. Foi eu que enriqueci a ele. Ele foi abençoado por mim. Abraão, meus irmãos, está tendo aqui uma atitude de fé. A gente não pode perder isso de vista. A atitude de Abraão é de que ele sabia da promessa que ele tinha da parte de Deus e de que ele não iria tomar as promessas de Deus por seus meios, pelos seus esforços. Isso aqui é muito importante porque Deus havia dado uma promessa a ele de dar a terra. E aqui nós vemos a força e o poderio militar de Abraão. Ele poderia dizer, já que Deus me prometeu Canaã, é agora, é a hora, vamos lá. E tomar a terra à força. Ter os despojos, fazer-se mais rico ainda, como consequência das promessas de Deus a ele. Mas nós precisamos entender que as promessas que Deus nos tem feito são promessas que são para ser entregues, não tomadas. Deus promete dar. Deus promete nos entregar. Deus promete dar a Abraão a terra, não que ele deveria tomá-la à força. Abraão age com fé nas promessas de Deus, de saber que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Que nós não devemos ficar preocupados a ponto de fazer do nosso próprio jeito. Nós sabemos que a história de Abraão nem sempre vai ser assim. Porque vai chegar o capítulo 16, né? E no capítulo 16 ele fala, já que eu vou ter que ter um filho, eu vou usar da minha força, da minha capacidade para ter um filho. Ele não espera que Deus o entregue a Isaac, ele então vai ter Ismael. É exatamente esse ponto que a história está trazendo para a gente. De que nós não, meus irmãos, não podemos tomar as promessas de Deus à força. E isso no que tange a salvação também é um fato. A salvação é algo dada, concedida graciosamente, não é algo que nós tomamos. Não é algo que nós conquistamos, mas é algo que Deus nos dá graciosamente pela vitória do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, Abraão, mais uma vez, ele tem a sua fé testada nas promessas. A terra seria tomada à força, enriqueceria a qualquer custo, ou deixaria que no tempo e do jeito de Deus acontecesse. E nós, de novo, olhando para o contexto em que foi escrito, nós sabemos que Deus entregou. Moisés está contando isso para o povo e está dizendo, Deus está prestes a nos entregar Canaã. E quando nós lemos Josué, nós sabemos que não foi pela força, não foi pelo merecimento do povo de Deus, mas foi por Deus entregar nas mãos do seu povo as suas grandes e ricas promessas. Eu quero gastar os minutos restantes com o último ponto, em que esse texto, como eu disse, é um tipo
de Jesus. Não é que Jesus é um tipo de Melquisedeque, mas ele, Melquisedeque, está lançando luz para o tipo de Messias que viria. O rei sacerdote, o rei de paz, o rei de justiça, que traria paz e reinaria com justiça sobre nós. Um tipo tem o seu antítipo, que é aquilo que a sombra representa. Então, Melquisedeque é esta sombra que é projetada por algo que é verdadeiro e real. Jesus Cristo, nos diz Hebreus, é da ordem de Melquisedeque. E o que isso não quer dizer? Isso não quer dizer que Melquisedeque foi algo fictício, mas ele foi de fato um personagem real, uma pessoa verdadeira que existiu, mas que pelos propósitos bíblicos não foi registrado a sua origem e o seu fim. Hebreus vai nos dizer que isso é o fato de que o sacerdote é eterno. Porque do ponto de vista, ele não tem genealogia. E isso aponta para o que é de fato verdade sobre o seu antítipo, que é Jesus. Porque Jesus, de fato, é o rei e sacerdote eterno. Pelas outras menções de Melquisedeque na Bíblia, nós entendemos que ele assombra o tipo de Cristo. E o argumento de Hebreus é dizer exatamente, Jesus ele é sacerdote, mas não da maneira e do tipo da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque. O fato desse rei não ter início nem fim é este precedente para o autor de Hebreus identificar o sacerdócio como eterno e anterior à lei, sendo Jesus, na verdade, superior ao sacerdócio levítico. Porque o sacerdócio levítico, ele precisava, ano após ano, entrar na presença de Deus, no Santos dos Santos, trazer um sacrifício para si e pelo povo. Mas quando Melquisedeque recebe o dízimo de Abraão, o autor vai dizer assim, Levi estava em Abraão entregando dízimo a Melquisedeque, provando assim que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Levi. Ele usa exatamente esse ponto, porque dentro de Abraão estavam seus descendentes. Então, quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, era então o fato de que o sacerdócio da ordem de Melquisedeque era superior ao sacerdócio levítico. O argumento gira em torno de Jesus por ser da tribo de Judá e não poder ser o sacerdote segundo o Antigo Testamento. E por ser, como nós já dizemos, ser reservado o sacerdócio apenas à tribo de Levi. Que da tribo de Jesus vem o reinado, mas o seu sacerdócio é da ordem de Melquisedeque. E aí em Hebreus capítulo 7, versos 23 a 28, nos dizem assim também. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, pois por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui
constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Perceba que Jesus ele é o sumo sacerdote perfeito, porque ele é tanto o sumo sacerdote como o próprio sacrifício. E na cruz ele oferece a si mesmo pelos pecados do povo, pelos nossos pecados, e intercede para sempre para nós, por nós. Ele não precisa morrer de novo e de novo e de novo. O sacerdócio dele é perfeito. Jesus, meus irmãos, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso sacerdote que se oferece em sacrifício por nós, de uma vez por todas. Hoje, o que Jesus está fazendo hoje? Ele está intercedendo por nós. Hoje, ele intercede por nós à direita do Pai. Ele é o nosso mediador. Ele é o fiador da nova aliança. Meu irmão, minha irmã, que segurança nós temos por ser Cristo, o nosso sacerdote para sempre. Não precisamos oferecer sacrifício por nossos pecados, pois o nosso sacerdote perfeito fez de uma vez por todas e vive para sempre para interceder por nós. E isso nos ensina uma preciosa lição a partir do episódio com Abraão. Nós precisamos do nosso perfeito sacerdote Jesus Cristo, até mesmo nos nossos melhores momentos. Nos momentos em que nós somos tentados, nós lutamos contra o pecado e nós vencemos. Quando nós vivemos uma vida que agrada a Deus, talvez você possa pensar, não preciso de Jesus assim. Não preciso de orar a Ele. Não preciso me aproximar de Deus por meio de Jesus. Mas, meus irmãos, esse episódio nos mostra exatamente o contrário. Nós precisamos de Jesus também no nosso melhor dia. Nós precisamos, porque quando vencemos nossa maior tentação, sabendo que Jesus é nosso grande e sumo sacerdote, cujo sacrifício pagou não somente pelos nossos pecados. Porque a gente pensa que muitas vezes apenas que Jesus pagou pelos nossos pecados, e é verdade. Mas, meus irmãos, Jesus também pagou pela nossa justiça. Jesus pagou para que nós pudéssemos nos apresentar santos e justos diante do Pai. Porque mesmo que nós vivamos uma vida boa, moral, agradável a Deus, ainda não é o suficiente para agradarmos a Deus. Meus irmãos, isso deve nos trazer não uma tristeza, porque ninguém pode agradar a Deus por si mesmo, mas deve nos trazer alegria, porque Deus providenciou o sacerdote perfeito, que nos cobre perfeitamente, e que nós podemos chegar diante de Deus com a justiça de Cristo sobre nós. Fazer o nosso melhor não nos garante o céu. Se você ainda vive assim, se arrependa de tentar ganhar aquilo que foi conquistado por Jesus. Somente em Jesus podemos ser aceitos finalmente, porque Ele é o sacerdote perfeito. Algumas 3 aplicações para nós. Primeiro delas, não basta confiarmos nas promessas de Deus, mas devemos também confiar no tempo e na maneira de Deus para nos dar aquilo que Ele prometeu. Como eu disse antes, Abraão podia ter tomado a promessa no braço, tomado a terra naquele momento, já que Deus me prometeu, é agora.
Mas ele creu na promessa de Deus que havia dito: te darei esta terra. Perdão. Nós muitas vezes não confiamos no tempo e nem nos meios de Deus para nos dar aquilo que ele prometeu. E tentamos muitas vezes dar nosso jeitinho para conseguir o que Deus disse nos dar. O caminho para a alegria, nós não achamos que virá pelos meios de Deus. Nós achamos que o caminho que Deus providenciou para nos prover alegria não é pela obediência do seu caminho, mas nós queremos atalhos. Deus cria, por exemplo, o sexo para a alegria do seu povo, para ser desfrutado no ambiente do casamento. Mas nós achamos que Deus não é tão sábio assim e tentamos tomar atalhos, portanto, seja antes do casamento, seja fora do casamento. Meus irmãos, essa aqui é uma promessa de Deus nos dar aquilo que ele prometeu por meio e no tempo dele. Deus diz que cuidará de nós. Hebreus vai dizer que nosso coração não deve ser dado à avareza, porque Deus diz que cuidaria de nós. Mas nós achamos que precisamos dar o nosso jeito para ser cuidados. E às vezes no momento de pressão da vida, de aflição, pode ser um momento em que nós pensemos nesses atalhos. Deus falou que vai cuidar de mim, então não faz mal se eu usar de meios ilícitos para ser cuidado, para trazer provisão, para fazer negócios. Deus vai me dar, vai me abençoar. Ele prometeu isso, então o que mal tem se eu fizer negócios fraudulentos, né? Isso é errado. Isso é justamente falta de confiança nas promessas e no cuidado de Deus. O segundo assunto que surge aqui também para nós pensarmos é o assunto do dízimo, né? É uma palavra que causa até arrepios para alguns. Assim, dízimo, Deus me livre. E alguns argumentam, né, não serem a favor do dízimo por ser uma prática da lei. Mas se esse é o problema, a gente tem aqui um outro problema para solucionar. Porque aqui está dizendo que Levi, né, que a lei está fazendo isso antes da lei. Que era uma prática anterior à lei. Dando então o dízimo a Melquisedeque. E muitos têm razão por serem frustrados com esse assunto. Né? A gente conhece, às vezes vivenciou lugares que fazem disso a mensagem central da igreja. É dízimo, é dinheiro, é prosperidade. A gente não é isso, mas a gente também não pode, pelos excessos, deixar de ensinar aquilo que a Bíblia ensina. Mas o seguinte, e talvez seja esse o seu ponto. Ok, pastor, está no Antigo Testamento, mas não está no Novo. Ok. O caminho que o Novo Testamento apresenta, ele fala também dos mesmos termos de maneiras diferentes. Ele fala de maneira que nossas ofertas devem ser de maneira proporcional, deve ser de maneira regular e deve ser de maneira generosa. E o grande problema que traz para a gente aqui é o seguinte, porque quando Paulo fala de ofertas, ele vai dizer assim, ele fala do Evangelho. Ele lembra que Cristo se entregou por nós. Aquele que era rico se fez pobre, para enriquecer a muitos. E ele fala para a gente fazer exatamente o mesmo. Que a gente fique mais pobre, para enriquecer a muitos. É exatamente esse chamado da igreja. Não é para a gente construir impérios de poder, mas exatamente de que nós possamos ser uma igreja que doa para o avanço, para o sustento, para o cuidado daqueles que estão em necessidade.
Portanto, a minha pergunta é muito simples. Seja você a favor ou contra o dízimo, a minha lógica diante disso é justamente mostrar algo. Se na antiga aliança, que era, vamos dizer assim, de uma maneira legalista, obrigatória talvez, se não fizesse era amaldiçoado ou algo do tipo, a nova aliança, no sangue de Jesus, que tudo nos é dado graciosamente, e nos diz para dar de maneira voluntária, alegre, proporcional. Eu te pergunto, será que, pela graça que nos foi dispensada, será que 10% é a gente que tem mais do que aqueles do Antigo Testamento em termos de revelação? Devemos então reter mais do que eles? Ou ao invés de pensarmos então que talvez 10% seja uma proporcionalidade inicial boa para começar? Porque generosidade não pensa em quantidade de percentual. É generoso. E é óbvio que quando a gente olha para o que o Novo Testamento ensina, é exatamente isso. Jesus Cristo, né? Ele poderia pegar aquela viúva, jogou a sua moedinha, o seu sustento, e Jesus podia falar assim, não. Ele elogia a fé daquela mulher, que dava muito mais do que aqueles que davam daquilo que sobrava. E por último, 1 Pedro 2,9 nos lembra, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele transforma o seu povo, a igreja, em um reino de sacerdotes. E o que isso significa? Pelo menos duas coisas. A primeira delas é que nós, o povo de Deus, nós temos um mediador que é Jesus. Nós podemos nos aproximar de Deus, cada um de nós podemos entrar no Santo dos Santos com confiança. Nós podemos nos aproximar de Deus sem intermediários. Nós podemos chegar diante de Jesus com as nossas petições. O véu foi rasgado. Temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus. E a segunda coisa é que nós, como uma nação de sacerdotes, somos aqueles que mediam a bênção de Deus no mundo. Nós somos aqueles que intercedem pelo povo, que intercedem pela nossa cidade, pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos. Nós somos aqueles que trazem a bênção de Deus pela nossa vida e nossa conduta, que nós oramos, que nós intercedemos por estas pessoas. Nós somos este reino de sacerdotes e todos nós temos este papel. Não é papel, do pastor, mas é o papel do pastor e de todos nós. Todos nós devemos ser estes que intercedem pela cidade, que mediam, que trazem a bênção de Deus no mundo. Luz para os povos. É a vocação da igreja. É ser luz para os gentios, para aqueles que estão no mundo sem Deus e sem luz. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor,